Olá, como vai você? Hoje eu resolvi que tem algumas partes desse meu livro, O Caçador de Si Mesmo. Esse livro, eu demorei 13 anos para fazê-lo. E ele é sobre a condição de estar aí, perdido no mundo. As pessoas que me conhecem sabem que eu fui discípulo do Dr. Viktor Frankl, com quem eu me correspondi muito, participei muito de congressos onde ele estava. Por exemplo, no congresso The Evolution of Psychotherapy, que aconteceu nos Estados Unidos várias vezes. E também na Argentina, no Chile, no Brasil, quando eu trouxe ele em 1986, no Hotel Glória. E o papo com o Dr. Viktor Frankl é sobre a questão do sentido da vida. Só que eu tomei um viés diferente nisto, embora, é claro, eu não tenha pretensões de construir uma abordagem, né? É óbvio, não existe isso. Mas há uma coisa que eu percebi, sabe, que eu queria compartilhar com você. Queria mesmo compartilhar com você. Porque quando a gente diz que a pessoa, que o ser humano está aí à procura de um sentido para viver, à procura de si mesmo, né? Como caçador de si mesmo, como é o título do livro, que demorou 13 anos para ser feito, né? Eu percebi uma coisa que eu queria compartilhar com você. Que assim, que até é tema do livro que vai sair agora, que se chama Tudo Acontece para o Bem, onde eu concluo que estar aí perdido no mundo, estar aí confuso, de certa forma é bom, porque isso nos ajuda a nos questionarmos e a procurar uma razão para viver, né? A gente precisa, para se encontrar na vida, antes, a gente precisa estar perdido, né? A gente, para se esclarecer, a gente precisa antes estar confuso. A gente, para ficar rico, antes tem que ser pobre. A gente, para ficar saudável, antes precisa ficar doente, estar doente, né? Então é muito importante que a gente esteja perdido e devemos ser gratos, inclusive a isso, porque não há nada no mundo que não aconteça para nos ajudar. Então, estar confuso, estar perdido, é o que cria todas as condições essenciais e necessárias para que a gente se procure, para que a gente se encontre, para que a gente se ache, né? Precisa estar perdido para se achar. Não que a gente procure estar perdido, mas a nossa condição de ser aí, ser evoluinte, é a condição de quem está num lugar confuso e perdido e que caminha para uma orientação, não é? E uma coisa que o sacerdote importantíssimo chamado Teilhard de Chardin dizia, não é? Num livro chamado O Lugar do Homem no Mundo, Fenômeno Humano, esses livros dele, ele diz
que a cada dia que passa, você fica um pouquinho melhor. Isso é o que ele chama de teoria, ele entende a teoria da evolução do Darwin e do Lavoisier de uma forma assim, que a cada dia que passa, você melhora um pouquinho. Que a cada ser que nasce, o ser humano se aperfeiçoa um pouquinho, mas um pouquinho só. Né? E que nós, dentro de uma perspectiva de evolução, nós caminhamos para a perfeição. E o que é a perfeição se não Deus? Né? Essas coisas todas são refletidas nesse livro meu, chamado O Caçador de Si Mesmo. Então, este ser humano perdido aí no mundo, essa condição de estar aí perdido no mundo, que é inerente ao ser humano, né? Que nasce frio, que nasce pequenininho e começa a andar, que nasce sem falar e começa a falar, que só chora no começo e depois começa a pensar e cresce. Tudo isso é essencial. Tudo isso é importante. Todas essas coisas merecem a nossa gratidão. E eu vou falar daqui para frente em alguns vídeos sobre coisas que eu coloquei nesse livro, modesto livro que eu fiz, que foi lançado na Saraiva em 2016 exatamente. Eu acho que era isso por hoje. Eu acho que era isso que eu queria falar com você hoje. Um prazer falar com você. Hoje é domingo, não é? Tomar café com você, trocar ideia com você. Eu gostaria que você mandasse reflexões para que a gente pudesse conversar. Tá bom? Muito obrigado por me ouvir um pouquinho.